Olá pessoal, boa noite. Nosso grupo é composto pelos seguintes integrantes: eu, Bruno Gabriel, Dalton Gabriel, Thiago Braga, Arthur Fernandes e Gustavo Freitas. E vamos apresentar sobre a Revolução Norte-Americana. Agora vamos para a nossa apresentação. O poeta norte-americano Ralph Waldo Emerson criou a frase "o tiro que se ouviu por todo mundo", em referência à primeira batalha que aconteceu em Lexington. E essa frase ela faz referência à grande influência que a Revolução Norte-Americana teve em todo o globo, seja nas independências das colônias nas Américas ou nas várias revoluções que aconteceram no mundo. Mas por qual motivo que aconteceu a Revolução Norte-Americana? E eu vou trazer agora para vocês a visão britânica sobre a Revolução Norte-Americana. As motivações vão acontecer após a Guerra dos Sete Anos, que foi motivada pela disputa de terra entre o Império Britânico e os franceses de terras norte-americanas. E após a Guerra dos Sete Anos, os britânicos acabam saindo vencedores e saem com uma quantidade significativa de terras. E eles precisam agora de uma política de reorganização imperial sobre essas novas terras. E essa política de reorganização vai acabar afetando diretamente os colonos norte-americanos. Após a Guerra dos Sete Anos, os britânicos saem com uma dívida e eles precisam angariar recursos para custear os custos de defesa e de administração dos novos territórios norte-americanos. E a partir deste contexto, que vão ser criadas várias medidas que vão acabar desagradando os colonos norte-americanos. Em 1763 é emitida a Proclamação de 1763, onde é determinado os territórios dos colonos, onde eles não poderiam ultrapassar algumas regiões para o oeste que estariam destinadas aos indígenas, porque estavam acontecendo vários conflitos entre brancos e os indígenas. Então, o rei cria e o parlamento britânico criam essa lei para evitar que acontecessem esses conflitos. Só que o que vai acontecer? Essa proclamação ela contrariava os interesses dos colonos britânicos e dos especuladores de terras, dos pioneiros. Em 1764 é criada a Lei do Açúcar, que ela aumentava a taxa de importação de açúcar e melaço estrangeiro, uma forma de arrecadar recursos que não deu muito certo. Ela acabou sendo revogada 2 anos depois e houveram vários protestos também. Em 1765 é criada a Lei do Selo. É a primeira vez que o imposto é colocado dentro das colônias britânicas. Só que ela acaba sendo um motivo de revoltas e protestos pelos colonos norte-americanos, porque ela era uma lei que exigia que todos os documentos, todas as cartas, tinham que ter um selo do Império Britânico. E esse selo era cobrado um valor, e acabou sendo motivo de protestos. E ela também acabou não dando muito certo, porque ela foi revogada algum tempo depois. Desde a Lei do Açúcar, em 1764, e também com a Lei do Selo, essas revoltas, essas resistências dos colonos britânicos acabaram forçando com que os britânicos criassem as leis declaratórias em 1766. Essa era uma lei que dava mais poderes ao parlamento sobre as colônias britânicas. Era uma forma do parlamento britânico reafirmar que eles tinham poder sobre as colônias. Isso aí foi outra medida que deixou os colonos norte-americanos mais enfurecidos. Já em 1767, os britânicos criam a Lei da Receita, que era uma lei que aplicava impostos sobre chá e produtos manufaturados, que eram produzidos somente pelos britânicos. Só que essa lei ela vai aumentar ainda mais a tensão, porque os colonos norte-americanos eles vão boicotar esses produtos britânicos. E em 1768, o parlamento britânico acaba enviando tropas e navios para Boston. E isso vai aumentar a tensão, pois os colonos norte-americanos eles se sentiram intimidados com essa medida do governo britânico. E toda essa tensão teve o ápice no dia 5 de março de 1770, quando acontece o massacre de Boston, onde 5 colonos norte-americanos acabam sendo mortos, porque acontece um tumulto em Boston e acontece esse massacre. Isso vai aumentar ainda mais a tensão entre britânicos e norte-americanos.
Ainda em 1770, o governo britânico revoga quase todas as leis, menos a de impostos sobre o chá, que era uma forma do governo britânico dizer que eles ainda não tinham o controle sobre as colônias norte-americanas. E no ano de 1773 é criada a Lei do Chá. E essa lei dava o monopólio à Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa britânica, sobre o chá. Só que os norte-americanos eles vão ficar ainda muito revoltados, porque mesmo que o chá ficasse mais barato, era uma forma do governo britânico dizer que eles ainda podiam taxar os produtos que iriam para as colônias. E isso não agradou nada às colônias norte-americanas. No dia 16 de dezembro de 1773, acontece a Festa do Chá de Boston, que foi um evento onde colonos norte-americanos se fantasiam de indígenas e invadem os navios que estavam no porto de Boston e jogam mais de 300 caixas de chá. Isso vai enfurecer o Império Britânico, que vai criar leis em 1774, que ficaram conhecidas como leis coercitivas ou leis punitivas, que vão tentar impedir essas revoltas dos colonos norte-americanos. E as leis coercitivas tinham várias medidas, como fechar o porto de Boston ou também diminuir a autonomia da colônia de Massachusetts. Só que, por mais uma vez, essas leis não foram nada bem vistas. Os colonos norte-americanos estavam vendo que eles estavam cada vez mais perdendo as suas liberdades, estavam perdendo autonomia. E no ano de 1775, em fevereiro, o parlamento britânico declara a colônia de Massachusetts em estado de rebelião e, em abril, acontece o primeiro conflito que vai desencadear na Revolução Norte-Americana. Quando a gente fala da Revolução Americana, muitas vezes ela aparece como um evento relativamente simples, onde colônias se rebelam contra a Inglaterra, vencem a guerra e se tornam independentes. Mas essa visão esconde uma dimensão fundamental desse processo. A independência ela não foi apenas essa ruptura externa com a metrópole britânica, mas ela também foi um conjunto de transformações internas e profundas que aconteceram dentro das próprias colônias. E é isso que a ideia de revolução dentro dos estados ajuda a explicar. No início do conflito, grande parte dos colonos eles não se entendiam como revolucionários. Eles ainda se viam como súditos britânicos e afirmavam que estavam apenas defendendo direitos que já acreditavam possuir. A crítica ela não era dirigida à monarquia em si, mas às medidas que os próprios colonos consideravam injustas, como os novos impostos que foi mencionado pelo Bruno, as restrições comerciais, entre outros. Nesse momento aí a gente tem a guerra não com um caráter claramente revolucionário, mas tratava-se ali mais de uma resistência política do que uma ruptura radical propriamente dita. Quando a gente tem um avanço do conflito, no entanto, essa postura acaba por mudar, né? A guerra ela cria um ambiente de radicalização política, ali no qual onde a ideia de permanecer ligado à Inglaterra, ela acaba perdendo força. E aos poucos os colonos acabam abandonando essa identidade inglesa e passam a construir uma nova identidade política baseada nos próprios direitos naturais. Isso é, na ideia de que certos direitos pertencem a todos os homens por natureza e não por concessão de um rei. Essa mudança acaba sendo decisiva porque ela transforma um conflito político em um processo revolucionário. Bom, a rejeição da autoridade ela acaba abrindo espaço para a criação de novas formas de governo, porque as antigas colônias ela passaram a se organizar como os estados republicanos, onde cada um elaborou sua própria constituição e definindo ali suas próprias regras de participação política. Esse processo não foi uniforme, até porque cada colônia em si era diferente. Cada região ali viveu a revolução de uma maneira bem diferente. Ela era influenciada pelas suas próprias tradições locais, as próprias elites políticas e as próprias pressões sociais. Por isso não existiu uma única revolução americana, mas várias experiências revolucionárias que ocorreram simultaneamente dentro do mesmo processo de independência. Essas revoluções internas acabaram envolvendo disputas sobre soberania, representação política e cidadania. Elas surgem um debate sobre quem poderia votar, quem poderia ocupar cargos políticos e quem seria reconhecido como parte ali do novo corpo político. Embora o discurso revolucionário falasse
em povos e liberdade, esses conceitos tinham limites muito claros na prática. É nesse ponto que a questão indígena ela se torna essencial ali para ampliar essa compreensão do tema. Os povos indígenas eles não estavam incluídos nesses povos no projeto político. Eles possuíam ali suas próprias formas de organização social, política e territorial. Eles não se reconheciam como ingleses nem como americanos. Para eles ali, a disputa entre a colônia e a Inglaterra não era uma luta pela liberdade, mas um conflito entre dois poderes que, de maneira diferente, ameaçavam seu território. Durante o período da guerra, ali, muitos povos indígenas optaram por aliança estratégica ali com os britânicos. Mas isso não ocorreu por algum tipo de fidelidade à coroa, mas porque a expansão colonial era percebida como mais intensa e perigosa por parte dos colonos. A independência ali representava para os indígenas o fortalecimento de sociedades que já vinham avançando sobre suas terras há muito tempo. Aqui aparece uma contradição central ali do processo revolucionário. Enquanto os colonos eles defendiam a liberdade, a propriedade e os direitos naturais, eles negavam esses mesmos princípios aos povos indígenas. A soberania indígena ali não foi reconhecida. E o direito à terra ele foi tratado como um obstáculo a esse processo dos novos estados. Assim, os direitos naturais apresentados como universais funcionariam mais de forma seletiva e beneficiando determinados grupos e excluindo outros, onde os excluídos seriam os indígenas e os beneficiários seriam os próprios colonos. Com a consolidação da independência, essa exclusão ela acaba se intensificando. Os novos estados eles passaram a controlar diretamente ali seus territórios e as próprias fronteiras. Mas isso acaba resultando numa série de conflitos armados e também deslocamento forçado da população indígena. A expansão territorial que antes ocorria sob domínio inglês, ela agora passa a ser conduzida pelos próprios governos republicanos. Essa revolução ali dentro do Estado ela não foi apenas uma transformação política, mas ela também foi uma transformação territorial. Que a reorganização desse poder político ela andou lado a lado ali com a apropriação de terras indígenas e com a marginalização desses povos. Ali para os colonos, essa revolução ela significou uma ampliação da participação política e a criação de instituições republicanas. Mas também para os povos indígenas isso significou a continuidade e muitas vezes o agravamento da violência colonial. Boa noite, meu nome é Dalton e eu vou apresentar agora sobre a Guerra de Independência Americana em si. E tudo isso começa após a Guerra dos Sete Anos, onde os colonos que, após eles apoiarem em grande parte do esforço de guerra britânico na guerra, eles já esperavam que os britânicos fossem agradecer a eles, dando um pouco mais de independência na parte comercial deles. Porém, os britânicos, ao invés disso, eles começaram a exigir cada vez mais o uso, a cada vez mais impostos e a criar uma série de leis que atrapalharam as ações comerciais dos colonos, o que iniciou uma série de protestos, onde um deles, em Boston, terminou com a morte de muitos manifestantes, o que iniciou ainda mais protestos, incluindo a festa do chá de Boston, que por sua vez resultaram nos britânicos enviando um forte contingente de tropas para o continente, além de fecharem vários portos pelas colônias e criando assim várias leis incrivelmente rígidas. E com isso, na Filadélfia, foi realizado o primeiro Congresso Continental, onde uma declaração de direitos fora declarada e milícias foram formadas para se preparar para uma possível guerra, que viria a acontecer pouco tempo depois, numa cidade chamada Concorde, que era conhecida por ser um grande depósito de armas. E então um general chamado Thomas Gage se dirigiu com suas tropas, que no caso ele era britânico, ele se dirigiu com suas tropas até essa cidade, o que deu início à primeira batalha da guerra, sendo essa a Batalha de Lexington, que terminou com uma vitória para os britânicos. Porém, ao chegarem na cidade de Concorde, os britânicos terminaram por serem superados pelos colonos. E com a derrota dos britânicos em Concorde, eles bateram em retirada.
mas os ataques colonos continuaram até, até eles chegarem em Boston, que terminou por cair nas mãos dos colonos, dos próprios colonos. E após a derrota, os britânicos trocaram de general e os colonos nomearam George Washington o líder das milícias. Mas então, com a chegada de novas tropas britânicas, a derrota dos colonos era quase certa, era quase inevitável, até que Henry Knox, comandante do forte Ticonderoga, passou um inverno inteiro durante 2 meses transportando armamento para os rebeldes, o que terminou por iniciar ainda mais vitórias para os colonos. Um dos pais fundadores dos Estados Unidos, chamado Thomas Paine, escreveu um panfleto que terminou por ganhar uma forte influência, chamado O Senso Comum, que acabou espalhando pela população das colônias o sentimento de independência. E isso com a Declaração da Independência, escrita por Thomas Jefferson no dia 4 de julho de 1776, os Estados Unidos nasceram. E com isso, os britânicos contra-atacaram, quase derrotando as colônias. Mas essas receberam apoio tanto de franceses como de holandeses e britânicos, além de apoio de escravos e nativos. Inclusive é interessante reparar que tanto escravos como nativos apoiaram ambos os lados da guerra, ajudando tanto britânicos como colonos. E uma coisa importante de se notar sobre a parte dos escravos é que foi prometido pela parte dos colonos que eles seriam libertos com o fim da guerra, o que não aconteceu, e isso mais tarde resultaria na Guerra Civil Americana. Mas voltando ao assunto, em 1780, os britânicos atacaram o sul das colônias, onde não só havia um clima mais favorável a eles, como também um clima mais favorável ao esforço de guerra deles, como também havia um número maior de apoiadores a eles, porque nem todas as pessoas nas colônias estavam realmente a favor dos rebeldes. Porém, devido a que eles realizaram muitos massacres, devido a que os britânicos realizaram uma série de massacres nessa região, o apoio deles terminou por ser praticamente nulo. Os rebeldes, eles terminaram por atacar os britânicos, realizando um plano onde eles dividiram as tropas em 2 metades, derrotaram a primeira e a segunda foi perseguida, até estar no ponto em que eles estavam longe de seus suprimentos, sem munição e cansados. O que terminou numa última batalha que, por mais que tenha terminado com uma vitória para os britânicos, o número de baixas para os mesmos foi praticamente o dobro do número de baixas colonas, o que forçou os britânicos a mudarem de estratégia, iniciando assim a última batalha da guerra, que foi a Batalha de Yorktown. Eles planejavam atacar a colônia de Yorktown com tudo, e assim negar o trânsito dos colonos para o sul. Porém, os colonos conseguiram, por mais que eles não pudessem ganhar, eles receberam apoio da coroa francesa, e com isso eles puderam vencer a guerra, eles puderam vencer a batalha. E com essa vitória foi aberto o debate para um tratado de paz, que foi assinado em 1783, dando assim fim à guerra. Agora eu vou falar sobre a questão indígena na formação do território norte-americano. Os indígenas eram alvos constantes de violência por parte dos colonos. Isso acontecia porque eles eram vistos como o principal obstáculo na formação do território. Sendo assim, é inseparável a história dos conflitos entre os colonos e os nativos da formação e expansão do território norte-americano.
No século XVI, os ingleses tentaram fundar sua primeira colônia nos Estados Unidos, no estado onde hoje em dia é a Virgínia. Só que eles foram impedidos pelos nativos. Eles se recusavam a fornecer suas terras para os colonizadores. Isso entra em contraste completo da primeira interação entre os primeiros colonizadores e os nativos, onde eles foram bem recebidos e receberam comida da parte dos indígenas. Isso é comemorado até hoje, na última quinta-feira de novembro, no feriado de Ação de Graça pelos Estados Unidos. Após a Guerra dos 7 Anos, o governo inglês impôs uma medida que proibia os colonos de tomarem a terra a oeste. Isso acontecia para poder criar um território seguro para os indígenas, até que eles fossem 100% pacificados, para não deixarem de fornecer as peles que eles forneciam para os colonos ingleses. Isso criou um sentimento de revolta entre os colonizadores, o que culminou futuramente no movimento separatista dos colônios. Pulando um pouco para o futuro, com a Declaração de Independência, começou a marcha para o oeste, uma expansão territorial justificada pelo Destino Manifesto, uma ideia conectada com o darwinismo social, uma crença que acreditava que só seres considerados superiores prevaleceriam, o que acabou justificando uma chacina dos povos indígenas. Claro que isso não passava de uma visão racista, que diminuía a cultura indígena a povos selvagens, que serviriam de obstáculo para o progresso dos territórios. Isso culminou em diversas guerras entre os povos indígenas e os colonos, terminando no massacre desse mesmo povo. Isso tudo para chegarmos na Guerra de Pacificação do Oeste. Os pioneiros criaram um caráter construtivo no processo de colonização. Isso, então, causou uma constante conquista de territórios ao oeste, com o objetivo de chegar no Pacífico. Em 1862 foi estabelecida a Lei Homestead, que abriu de vez o oeste à colonização. Isso permitia que cidadãos e imigrantes adquirissem lotes de terra a um preço muito baixo no local. Com a expansão de ferrovias e a invasão do oeste, os indígenas começaram a atacar os núcleos que ficavam os pioneiros. E, vendo isso, o governo norte-americano colocou, a partir de 1865, o exército à disposição para combater esses indígenas, criando assim o Serviço de Pacificação Local. Os indígenas não aceitavam nem a criação das ferrovias, nem a permanência dos pioneiros no local, criando assim diversos conflitos. Esses conflitos acabaram servindo como arma ideológica para colocar os indígenas como os povos bárbaros que eram extremamente combativos, sendo que na verdade eles só tentavam defender o seu local. Sendo assim, a burguesia acabava vendo eles como um empecilho, o que acabou informando cada vez mais essa guerra entre os indígenas e os militares. No final, acabou sendo um conflito extremamente violento, onde houve um extermínio enorme dos povos indígenas. O papel dos negros durante a Revolução Norte-Americana. No período da Revolução Norte-Americana, o trabalho escravo de negros fazia parte das 13 colônias, sendo mais presente no Sul. Essa exploração de milhares de negros impulsionava a economia das colônias, o que enriquecia os fazendeiros, principalmente no Sul. Então, basicamente, as colônias sobreviviam com a mão de obra escrava, principalmente na parte das plantações, como em tabaco e algodão. Basicamente, a Revolução nasceu quando a expansão de plantações e o desenvolvimento da burguesia colidiu com as medidas britânicas. Os britânicos estavam impondo impostos nas colônias, o que causou uma revolta nos colonos. Outro argumento que os colonos usavam era que essas medidas britânicas queriam tirar a liberdade dos colonos, que era basicamente torná-los escravos. Então, durante o processo da Revolução, inicialmente, os colonos se recusavam a recrutar negros. Isso porque eles temiam que armar os negros podia gerar uma revolta. No outro lado, os britânicos, inicialmente, estavam aceitando o recrutamento de negros. Isso graças a John Moore, um governador britânico da Virgínia. Ele decidiu que todo negro que fosse ajudasse os britânicos ia ter sua liberdade, o que causou mais de 50 mil fugas de negros do estado da Carolina do Sul e da Virgínia. Então, com as milhares de fugas de escravizados negros do sul da colônia, o norte se viu na missão de recrutar esses negros. Isso porque, no norte, a escravidão era quase escassa. Então, alguns líderes do norte começaram a advogar para a emancipação dos negros. E isso atraiu os interesses dos escravizados, o que causou um alistamento em massa de milhares de negros para ajudar
a colônia contra os britânicos. Então os negros foram se alistar tanto pelo lado dos britânicos quanto dos lados dos colonos, com a promessa de que eles seriam libertados. Então ambos os lados prometeram aos negros que, caso eles ajudassem na guerra, eles seriam libertados. Porém, no lado dos colonos, com a nomeação de George Washington, que era um escravista sulista, a promessa de emancipação do povo negro foi esquecido durante o processo. Com o esquecimento da abolição dos negros durante o processo da Revolução, a escravidão ainda se manteve nos estados sulistas, mesmo após a independência. Então, basicamente, os Estados Unidos nasceu como uma democracia, negando o direito à vida e à liberdade para milhões de negros. No geral, a Revolução Norte-Americana foi uma revolução sem emancipação e liberdade para o povo negro.